Salve, salve, amigos do canal, boa noite. Meus amigos, vamos fazer uma revisão de potência, porque quando a gente entrar em função exponencial, a gente vai estar calculando potência, resolvendo equações exponenciais a todo momento. Vamos ver tudo que a gente precisa saber de potência agora. Ó. Sempre que você vê isso daqui na sua questão, olha, um número em cima do outro, isso daqui está representando uma operação matemática chamada de potência, tá? O número de baixo é chamado de base, e o número de cima é chamado de expoente da potência. Tá? E quando eu tenho uma potência, o que eu tenho que fazer? Olha, eu vou multiplicar a base por ela mesma, ó, com um número de fatores igual ao expoente. Lembre que quando você está realizando uma multiplicação, né, os números que se multiplicam são os fatores. Então, o número de fatores dessa multiplicação da base com ela mesma vai ser igual ao número que está lá no expoente. Então, por exemplo, quem seria 4 elevado à segunda potência, que também é chamado de ao quadrado, né? Quem seria 4 ao quadrado? Olha, eu vou pegar a base, que é quem? Olha, 4, vou multiplicar por ela mesma com um número de fatores igual ao expoente. Tá? Então, tá aqui, olha, 2 fatores, já que o expoente é 2. Então, 4 vezes 4, 4 ao quadrado seria 16. Então, quem seria aqui? Olha, 2 elevado à terceira potência agora, que a gente chama de ao cubo, né? Então, quem seria 2 ao cubo? Olha, mesma coisa, olha, eu vou pegar a base, que é quem? Olha, 2. Vou multiplicar por ela mesma, só que agora o número de fatores vai ser quem? Olha, vai ser 3. Então, o número de fatores é sempre igual ao expoente, olha. Então, isso seria 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, isso vai dar 4. 4 vezes 2, 2 ao cubo é igual a 8. Posso ter uma base negativa, Hélio? Posso, não tem problema nenhum. O raciocínio vai ser o mesmo. Então, quem seria menos 3 elevado à quarta potência? Olha, de novo, vou pegar a base, que é quem? Olha, menos 3. Vou multiplicar por ela mesma com o número de fatores igual ao expoente. Não vai mudar nada, olha. Então, o expoente agora é 4, então eu vou ter 4 fatores. Menos 3 vezes menos 3, olha, negativo com negativo fica positivo, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes menos 3, olha, 27. Positivo com negativo, menos 27. Menos 27 vezes menos 3, olha, negativo com negativo, isso vai ficar positivo e vai ser igual a 81. Então, a gente já dá para pegar uma primeira dica importante aqui, tá, gente? Sempre que a sua base for negativa, ó, e o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Porém, se sua base for negativa, ó, e o expoente fosse ímpar, esse resultado ia dar negativo, tá? Então, guarda bem essa dica aí, tá bom? E toma cuidado com isso também, tá? O parêntese muda tudo. Se eu tivesse isso daqui, olha, menos 3 elevado à quarta sem o parêntese, olha, aqui eu estou querendo o oposto de 3 à quarta, né? Então, 3 à quarta, 81. E quem é o oposto de 81? Olha, menos 81. Então, fica bem ligado nisso, tá? Que a presença do parêntese altera toda a análise da potência. Além de saber calcular potências, olha, eu tenho que saber todas essas propriedades aqui, tá? Então, primeira propriedade aqui, olha. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Inclusive, olha, quando o expoente é 1, a gente nem escreve, né? Na questão ele vem assim, sem nada. Toda vez que você vê um número sem nada, o expoente é 1. E toda vez que o expoente for 1, essa potência vai ser o próprio número. Segunda propriedade que eu tenho que saber, olha, todo número elevado a 0, isso vai dar 1, contanto que essa base seja diferente de 0. 0 elevado a 0 é uma indeterminação na matemática, a gente nem calcula, tá legal? Mas qualquer outro número elevado a 0, isso vai dar 1. Terceira propriedade, olha, sempre que o nosso expoente for negativo, olha, eu vou inverter o número e troco o sinal do expoente, né? Lembra que se não tiver ninguém aqui embaixo do número, quem é que está escondido aqui? É 1, ó, né?
Aí o 1 vai para cima, o B vai para baixo e o expoente troca de sinal, tá? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, vou passar para cá para cima, olha, para a gente fazer um exemplo dessa nossa propriedade C aqui, ó. Imagina que eu teria aqui, olha, 3 elevado a menos 2. Toda vez que eu tenho expoente negativo, basta eu inverter o número, né? Vou lembrar aqui que se não tem ninguém aqui embaixo, era o 1 que estava escondido aqui. Aí eu vou inverter o número, olha, o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo, aí vai ficar assim, ó. E o que que acontece com o expoente? Ele troca de sinal. 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Beleza? Então tá aqui, olha, 3 elevado a menos 2, isso vai dar 1/9. Outra propriedade importante, gente, olha, sempre que eu tiver multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, tá? Vamos fazer um exemplo aqui da nossa propriedade D, bem aqui, ó. Então vamos supor que eu tivesse 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, ó. Ó, tenho duas potências que têm a mesma base, que é 2. Então, conservo a base, tá? E somo os expoentes, olha. 2 mais 3, isso vai dar 5. E quem é 2 aqui, então, olha, é 2 multiplicado por ele mesmo, com 5 fatores agora, né? Então, isso vai dar 32, ó. Então, toda vez que eu tiver duas potências de mesma base se multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. E se eu tiver uma divisão, gente? E se eu tiver uma divisão, olha, se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Sempre o expoente de cima menos o de baixo. Por exemplo, como é que ia ficar esse mesmo exemplo agora dividido? Olha, se eu tivesse 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado agora, ó. Então agora é divisão, né? Então agora eu conservo a base e subtraio os expoentes. Olha, 3 menos 2, isso vai dar 1. E lembra da primeira propriedade, todo número elevado a 1 é o próprio número. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, tá? E se eu tiver potência de potência, gente, ó, agora eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes, olha. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui da nossa propriedade f. Vamos supor, quem seria 2 ao quadrado elevado ao cubo agora, ó. Então, de novo, gente, a presença do parêntese muda tudo. Como a primeira potência está dentro do parêntese, conserva a base que está dentro do parêntese, multiplica os expoentes agora, ó. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Diferente se não tivesse o parêntese, né? Por exemplo, olha, se eu tivesse fora do parêntese, olha, 2 ao quadrado ao cubo, aí já é outra história, olha. Aqui já seria 2 elevado a 2 ao cubo, tá? Então, 2 ao cubo quanto é? 8. Então, aqui já seria 2 elevado a 8. Então, tome muito cuidado com isso, tá, gente? A presença do parêntese altera toda a análise da potência. Olha essa agora, olha. Se eu tiver uma multiplicação dentro do parêntese elevada a um expoente lá fora, olha, eu distribuo o expoente nos dois fatores da multiplicação. Mesma coisa para a divisão, olha. Se eu tiver uma divisão, olha, com o expoente lá fora, também distribuo o expoente para os dois números da divisão. Ah, e se for soma, Hélio? Não. Aí soma já não pode. Aí quando é soma e subtração, a gente cai lá nos produtos notáveis, lembra? Quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, etc, etc. Em breve vai ter um vídeo de produto notável aqui no canal. Fique esperto aí que vai aparecer. Então bora fazer dois exemplos aqui da nossa propriedade G agora, ó. Se eu tivesse 2 vezes 3, olha, dentro do parêntese,
elevado a 3 lá fora, olha. Como é uma multiplicação, eu posso distribuir esse expoente pelos dois fatores da multiplicação, olha. Aí ia ficar assim, olha, 2 ao cubo, joguei o expoente no primeiro, vezes 3 ao cubo, joguei o expoente no segundo. Mesma coisa para divisão, olha. Então, se fosse, por exemplo, 2 dividido por 3 ao cubo, ó, mesma coisa, olha. Eu ia distribuir esse expoente nos dois números que estão se dividindo, olha. Então, ia ficar 2 ao cubo em cima e 3 ao cubo embaixo. Conseguimos ver tudo o que a gente precisava de potência para a gente utilizar lá na equação e na função exponencial, beleza? O que a gente vai fazer no próximo vídeo? Olha, a gente vai perceber que existe uma conexão entre a potência e a raiz. Potências e raízes são duas operações que têm uma ligação muito importante. Uma é a inversa da outra. E mais, olha, uma potência pode virar uma raiz. Se você tiver uma potência que o expoente é uma fração, essa potência vira raiz. Tá? Só que a gente vai ver isso no próximo vídeo. Falou!